E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Olhe este rosto e você está morto. Mortinho. Não respira. SCP-096. É de qual canal, amor? Viral Quest! VQ! Antes de iniciar, já vai deixando aquele like, se inscrevendo, ativando o sininho, hype o vídeo, que eu tô esquecendo de pedir pra hypar, mas é importante. Se inscreva no Seja Membro, ajude nós. E vamos para a reação. Bora. E olha eu aqui falando de SCP mais uma vez. Mas pô, tu não falou que nunca mais ia falar de SCP? Então, eu falei que eu tava enjoado de falar sobre SCPs, mas eu nunca falei que eu nunca mais ia falar sobre, até porque SCP continua sendo um assunto interessante. E eu fiz um post no Twitter mostrando aquela foto do alpinista que dá pra ver 4 pixels do rosto do SCP-096, que tinha escapado da contenção. E eu postei isso com a frase "agora se fudeu", pra ver se alguém ia pegar. E me impressionou a quantidade de pessoas que não sabiam sobre o Shy Guy. Daí eu fiz um post respondendo esse, dizendo que não ia ter jeito, que eu ia ter que fazer um vídeo sobre o 096. Daí, eis-me aqui. Não vai ser nem de longe o primeiro Eu não me lembro o significado da sigla. Fala aí, rapaziada, qual o significado da sigla SCP que eu não me lembro? vídeo que eu vou estar fazendo sobre ele. O tanto de vídeo de teoria que eu já fiz sobre ele não é brincadeira, mas vai ser o primeiro que eu vou estar fazendo depois de muito tempo, falando sobre o básico dele, e ainda contando essa história do alpinista. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para me ajudar com a meta de 1 milhão no ano que vem. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou te apresentar ao SCP-096, o cara tímido, e te apresentar de novo caso você conheça. O SCP-096 é uma criatura humanoide de mais ou menos 2 metros de altura que foi contido pela Fundação SCP, que, pra quem não conhece, é uma organização secreta responsável por segurar... Ah, é security alguma coisa, será? É, ele tá falando aí, segurar. Conter e proteger Segurar, conter e proteger. Beleza, não precisa mais, rapaziada, tamo junto. objetos sobrenaturais, podendo ser criaturas, objetos inanimados ou até lugares, como no caso do SCP-3008, a Aikia Infinita. A Fundação usa classificações para determinar a dificuldade de contenção, sendo ela a Safe, que é dificuldade nenhuma, a Euclid, que é uma dificuldade moderada atribuída a todos os novos SCPs, e a Keter, que é uma contenção muito difícil ou até impossível. Lembrando que as classes querem dizer o quão difícil é, não o quão perigoso é. Então, algo pode ser inofensivo, mas ser um Keter, como algo pode ser hostil, mas ser um Safe. Dito isso, a classificação do 096 é um Euclidium, porque eles sabem como manter ele sob controle, mas sabem que não tem como conter ele caso algo dê errado. Dá errado como, exatamente? Calma que eu gesticular. O 096 é uma criatura humanoide magra e alta, que a mandíbula pode abrir 4 vezes mais do que a do ser humano. O que quer dizer que tomar uma mordida desse bicho, porque sim, ele morde, não deve ser nem um pouco legal. Os olhos dele são esbranquiçados, mas não dá pra saber se ele é cego ou não, porque ele não reage a nenhum estímulo visual. Só que isso não quer dizer necessariamente que ele é cego, só que é burro ou inanimado. Os pesquisadores não identificaram nenhum sinal cerebral superior, então o 096 não é considerado sapiente. É só um animal que age por instinto. Na maior parte do tempo, o 096 fica trancado dentro de uma cela 5x5 olhando para uma parede. Ele é dócil e não faz nada o dia todo. É como se ele ficasse inerte a maior parte do tempo, tipo em stand-by, saca? Ah, Viral, mas por que ele não é um safe então? Lembra que as classificações se dão por dificuldade de contenção e não por perigo. Mas se ele é tão tranquilão, por que seria tão difícil de conter? No caso, não é que ele é difícil de conter, e sim é impossível de conter quando ele entra no estado ativo. O estado ativo acontece quando alguém olha no rosto dele. Se alguém, qualquer um, observar o rosto do SCP-096, não importa se é pessoalmente, por vídeo ou por foto, vai colocar ele no estado ativo. E é nesse estágio que ele se torna impossível de conter. E também é aqui que ele vira a própria morte, inevitável e imutável. Por quê? Bom, primeiro que ele começa a chorar. Depois, a fazer esse barulho estranho. Depois ele grita. E é no grito que ele começa a perseguição frenética atrás do alvo. A Fundação Tem noção que dá pra criar um jogo com esses personagens que a galera cria de SCP?
testes o suficiente para chegar em uma única e simples conclusão. No momento em que o SCP-096 sai do seu modo calmo e vai para o modo ativo, não há forças humanas desse mundo que sejam capazes de impedir o progresso dele. O corpo do SCP-096 é indestrutível. Já tentaram metralhadoras, bombas, antitanques, os próprios tanques, tudo que era possível e impossível para tentar parar o Shy Guy. Absolutamente nada funcionou, porque o corpo desse desgraçado é simplesmente indestrutível, e pra piorar, sem motivo. Pior que a gente não tem nenhuma origem pra tentar entender do porquê que ele é assim. Ele só é, assim como a maioria dos SCPs. A velocidade dele varia entre 35 km por hora até o número que tá redigido, mas tem 3 dígitos, o que significa que pode ser entre 100 e 999 km por hora. Isso é o que eles conseguiram registrar, porque a velocidade do 096 depende da distância que o alvo tá dele. Então talvez ele poderia acelerar muito mais se quisesse, até uma velocidade de 4 dígitos ou mais. Se depende da distância do alvo dele, é potencialmente uma velocidade ilimitada. Não tô dizendo que é isso, mas é uma possibilidade. No momento que o 096 chegar no alvo, que a Fundação apelida de SCP-096 dígito 1, ele vai fazer o mais óbvio, que é matar, aniquilar, devastar da face da Terra. Só que o mais sinistro é que ele faz isso sem deixar nenhum rastro do pobre coitado. Não se sabe exatamente o que ele faz, até porque não dá pra olhar enquanto ele faz isso, mas dá pra deduzir que ele devora a vítima inteira, considerando o quanto a sua mandíbula abre. Só é estranho que ele continua magrelo apesar disso, mas deve ter alguma explicação. Só que eu não sei qual é, se você me perguntar. Talvez ele tenha que comer muito pra poder começar a engordar. A energia em si dele é toda estranha. Depois que ele termina o serviço, senta no chão e fica recuperando a compostura, até voltar sozinho pra cela, onde ele já considera como um lar. Você lembra do SCP-682, o Lagarto Indestrutível? A Fundação fez vários testes para tentar eliminar ele de uma vez, só que nenhuma, absolutamente nenhuma, deu certo. O Lagarto faz jus ao título: indestrutível, imortal, invicto. Chama do que quiser, ele não morre por nada. Os testes envolviam tentar destruir ele com outros SCPs, e um desses SCPs que foi colocado para tentar matar o lagartão foi o 096, indestrutível contra indestrutível. Só que com essa batalha, uma verdade foi revelada sobre o 096. Se ele não conseguir matar o seu alvo depois de várias tentativas, ele desiste. Sim, simplesmente desiste. É claro que isso vem depois de muitas tentativas da parte dele. Se ele vê que não consegue de jeito nenhum fazer o alvo parar de se mexer, ele só vai ficar chorando, arranhando o rosto, parar e voltar de onde ele veio, deixando pra lá. Foi o que aconteceu na cela do 682. Eles ficaram lutando por muito tempo, o 096 deixou o 682 só o bagaço, mas morto não. Ele desistiu só. Então, pra quem pergunta o que aconteceu... Tô cansado, né? Vou voltar pra minha cela aqui. Seria se o 096 encontrasse um alvo que não conseguisse matar? Tá aí a resposta. Ele só desiste. E tem uma história interessante do 096 envolvendo um ex-alpinista, no mesmo arquivo chamado Incidente 096-1A. Os funcionários estavam lidando com mais uma brecha de contenção do 096, que até então não se sabia a verdadeira motivação por trás dela. Oficialmente, a brecha aconteceu porque um ex-alpinista viu uma foto do 096 que ele tirou sem querer. Na brecha de contenção, o 096 destruiu a gaiola que ele estava e matou vários funcionários que viram o rosto dele sem querer. Quando ele saiu da instalação, ele passou por várias cidades e rodovias, matando vários civis inocentes por terem olhado no seu rosto. A MTF teve que prever o caminho que ele ia fazer para tirar os civis. No momento do incidente, o Dr. Dan tinha inventado uma tecnologia de ponta, de acordo com ele mesmo, que ia servir para a MTF poder olhar no rosto do 096, só que sem olhar diretamente. O nome era Scramble. Era um óculos ou um visor que conseguiria, em tempo real, borrar o rosto do 096. Daí não precisaria colocar um saco na cabeça dele, por exemplo. O problema é que nenhum computador no mundo podia fazer isso ser seguro o suficiente, porque mesmo o mais rápido tem uma fraçãozinha de segundo de delay, isso por causa do fluxo de luz, que nem o doutor mesmo diz. Computadores são rápidos, mas não mais que a luz. O que aconteceu foi que, de uma equipe inteira, só 3 sobreviveram a esse incidente. No fim, foi descoberto que 2 doutores, o Alexei e o Dan, tinham feito um complô para que esse incidente fosse orquestrado. Isso era para mostrar que o 096 tinha que ser eliminado de uma vez por todas, porque ele era uma bomba relógio, e bastaria uma única imagenzinha dele se espalhar pela internet para que toda a humanidade fosse condenada. E esse incidente foi para mostrar que o 096 seria
seria simplesmente imparável se quisesse. E é óbvio que eles foram condenados por isso, até porque muitos morreram inocentes. O Alexei foi executado logo de cara. Já o Dan ficou responsável pela terminação do 096, matar o 096. E depois que ele fizesse isso, aí sim ele seria executado. Porque foi um incidente sem precedentes, que não poderia passar impune de jeito nenhum. Mas eu acho que você quer saber quem é o alvo principal e a imagem que desencadeou isso tudo, né? Pois bem, um ex-alpinista foi viajar para um lugar que é redigido, mas pela quantidade de caracteres é o Himalaia. Então, ele tirou essa foto. Bem-vindos ao Só que ele não sabia que no fundo, bem lá no fundo, tinha o maldito do 096. E não tinha como ele saber mesmo. Quer saber por quê? Porque só tinham 4 pixels. 4 malditos pixels do rosto do 096. Isso foi o suficiente para desencadear o bicho, fazendo ele percorrer uns 15 mil quilômetros atrás desse alpinista, só para matar ele. Eu acho que deu para reparar que distância não é um empecilho pro 096. Ele não vai parar até te pegar. Esse incidente mostra pra gente que não importa se você reconhece o rosto do 096 ou não. Não importa se você consegue enxergar o rosto dele ou não. Se você ver um único pixel do rosto dele, você tá morto. Os únicos jeitos de conseguir olhar pra ele é com o rosto dele borrado, coberto ou distorcido, porque aí ele não considera. Pinturas também não causam esse efeito, por isso é safe olhar pras pinturas. Agora, você viu qualquer coisinha da cara dele, já era. E de novo, você não precisa saber que viu. Basta... Então como é que sabem que a cara dele é desse jeito? Você não pode olhar pra cara dele? Pois é, alguém pintou ele. Não, mas não pode. Pra alguém ter pintado, tem que ter saber como é que é a cara dele. Se olhar pra cara dele, morre. Não faz sentido. É. Não pode olhar por foto, não pode olhar por vídeo, não pode olhar ao vivo. Como é que sabem que a cara dele é assim? Ver. Por essas e outras que os doutores quiseram mostrar para o Conselho O5 que era uma furada manter esse SCP vivo, que era melhor considerar ele um Classic Kitter e matar ele de uma vez. Uma pena que o método que eles usaram foi tão extremo. Mas o que você acha? Me diz aqui nos comentários. E aproveita e se inscreve aqui no canal para me ajudar com a meta de 1 milhão no ano que vem. Como eu acabei de falar aqui, me surgiu essa dúvida. Tipo assim, pelo que eu entendi, não pode olhar no rosto dele. Se você olhar no rosto dele, você tá morto. Então como que alguém sabe como é o rosto dele? Ué, imaginaram e pintaram, fizeram fotos. Só se for por imaginação. Não tem como. É, porque a pessoa não sairia viva pela lógica Exato. ali. É só se alguém conseguiu sobreviver, que eu acho improvável, dito o que foi dito aqui no vídeo. Entendeu? Mas, posso dizer que quando ele tá no modo ativo é o pior SCP que a gente já ouviu falar, pelo menos dos que eu já ouvi falar, né? Tem um aí que a gente viu que é até do Deus aí, grandão, gigantesco, não sei se tu lembra. Nossa, Colossal. São tantas coisas que as pessoas criam, né? É. Que a gente fica imaginando assim, pô, a criatividade desse povo vai longe. bem longe, além de criar, tem história por trás daquilo. É. Caraca, loucura, velho. A galera é muito criativa aí, mano. Pô, vamos virar roteirista de filme aí, algumas peças aí, algumas paradas. Coloca ele no jogo, que nem você falou. É, cara. Pô, eu acho que essas imagenzinhas já foram criadas com IA. A IA veio pra ajudar muita gente, tá? Com certeza. Os vídeos, essas paradas aí. Mas comenta aí, rapaziada. Esse é o pior SCP? Tem um pior que esse? Esse quando tá no modo ativo é pior? Tem um pior? Comenta aí, por favor. O link do vídeo original tá na descrição. Se você gostou da nossa reação, Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu o Efeito Casal.